Lula, que estava vivendo no momento paz e amor da sua vida, acaba de ser surpreendido por mais uma investigação e agora, muito pior, um dos homens que ele jamais imaginaria fechar uma delação premiada acaba de anunciar a negociação desta mesma delação com o Ministério Público e a situação de Lula caminha para o momento final. É isso mesmo, Lula está em pânico, Lula perdeu a paz porque o novo delator estourou a bolha de vez. O que você nem imaginava está prestes a acontecer e o golpe final já começou. Vem com o Brasil Acima de Tudo entender mais essa situação que pode causar o desespero total e o descontrole total de Luiz Inácio Lula da Silva. Será que ele consegue se livrar dessa? Essa é a nossa pergunta e já vai deixando seu comentário e compartilhando muito esta notícia. Pessoal, há alguns anos a Lava Jato iniciava uma investigação para encontrar o elo entre o advogado de Lula e o presidente da FEComércio. A investigação prosseguiu, muitas coisas foram descobertas e o escritório de advocacia do compadre de Lula havia recebido 68 milhões da FEComércio e, segundo a investigação, a federação pagou 180 milhões em honorários advocatícios, sendo 68 milhões para o escritório de Roberto Teixeira e 20 milhões para o de Adriana Anselmo. Até então, as investigações focavam em Adriana Anselmo e Lula talvez pensou que pararia por lá, mas não, agora chegaram na FEComércio. O escritório do advogado e compadre do ex-presidente Lula, Roberto Teixeira, foi o que mais recebeu repasses da FEComércio e foi investigado na Operação Jabuti, uma etapa da Operação Lava Jato. Segundo a investigação, a federação presidida por Orlando Diniz, que estava preso na época, era o principal alvo dessa fase e que teria pagado 68,3 milhões para o escritório de Teixeira. Existia a suspeita de que o dinheiro tivesse sido desviado do SESC e do SENAC, órgãos que receberam verbas públicas para que Teixeira, o escritório de advocacia de Lula, atuasse politicamente a favor de Diniz no governo federal, contra questionamento sobre a permanência dele no cargo. Os procuradores da Lava Jato do Rio disseram que esses pagamentos não eram alvo da Operação Jabuti, mas que em outro momento esses documentos e essas informações seriam mais contundentes a respeito do elo entre Teixeira e Diniz. Pois é, pessoal, este momento chegou. O ex-presidente da FEComércio virou um delator e turbinou investigações da Lava Jato no Rio. A reportagem informa que o ex-presidente da FEComércio, Orlando Diniz, preso em 2018, na época dessas investigações, nos desdobramentos das operações da Lava Jato do Rio, fechou um acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal que deve tirar o sono de gente importante em ilustradas bancadas de advocacia. E estas bancadas de advocacia incluem o escritório do compadre de Lula, ao qual é responsável por inúmeros processos também de defesa de Luiz Inácio Lula da Silva, e o nome que eu vou trazer para você vai te surpreender. Isso porque, para tentar se manter no comando da entidade no curso de uma disputa de poder com a Confederação Nacional do Comércio, Diniz torrou mais de 180 milhões com renomados advogados. Agora, em sua delação, ele deve explicar o motivo dos pagamentos, e isso é o que torna a situação de Lula ainda mais complicada e também do seu advogado. A Cruzoé confirmou a informação sobre o acordo com fontes ligadas às investigações. As negociações se deram na primeira instância. O ex-todo-poderoso da FEComércio tentava um acordo desde a sua prisão. No material entregue ao Ministério Público Federal, Diniz fala, por exemplo, sobre os pagamentos para escritórios
como exatamente Roberto Teixeira, compadre de Lula, que recebeu mais de 68 milhões para a FEComércio. O escritório de Teixeira e da advogada carioca Ana Basílio, que recebeu cerca de 13 milhões da FEComércio, eram os responsáveis pelo esforço junto ao judiciário para manter Diniz no comando da entidade durante o embate com a CNC. Os pagamentos da FEComércio na gestão Diniz também abasteceram as contas de bancas de pessoas próximas a ministros de cortes superiores. Ouça isso, os pagamentos da FEComércio na gestão Diniz também abasteceram as contas de bancas de pessoas próximas a ministros de cortes superiores. O escritório de Eduardo Martins, filho do ministro do Supremo Tribunal de Justiça e atual corregedor nacional de Justiça, Humberto Martins, recebeu cerca de 25 milhões de reais. E aí você passa a entender o porquê Luiz Inácio Lula da Silva perdeu a sua paz. Os advogados de Lula são investigados por repasses da FEComércio. São investigados Roberto Teixeira e o nome que você conhece muito bem, Cristiano Zanin Martins, advogados de Lula, e Tiago Cedras, filho de Haroldo Cedras, além de outros advogados filhos de ministros do STJ. A FEComércio e o sistema Sesc-Senac do Rio, sob o comando deste mesmo Orlando Diniz, que fechou a delação e que é amigo de Cabral, torraram milhões de reais com bancas de advogados. A investigação corre paralelamente também à Operação Calicut, que começou após a representação do procurador junto ao TCU, Júlio Marcelo Teixeira. Pessoal, Zanin está neste escritório de advocacia. E Zanin é o advogado que mais aparece de Luiz Inácio Lula da Silva. Afirmam que a Receita Federal mostrou que Diniz, as investigações afirmam que a Receita Federal mostrou que Diniz, este mesmo que fechou a delação e que pode entregar toda a banca de advogados de Luiz Inácio Lula da Silva, valendo-se de subterfúgios para utilizar a verba pública federal do Sesc-Senac. Eles gastaram milhões com serviços de advocacia cuja contratação não observou regras mínimas. Dizem ainda que esses pagamentos foram feitos fora de qualquer padrão razoável. Os procuradores também apontam que houve um pagamento em espécie ao escritório de Teixeira, viabilizado pelo doleiro Álvaro Noves, conhecido por atuar para Cabral e pela Odebrecht. O nome de Lula não foi citado no documento anterior, da investigação anterior, mas o ex-presidente é o principal cliente do escritório. Roberto Teixeira já é réu em 2 ações penais da Lava Jato em Curitiba, junto com Lula. No mesmo escritório trabalha o advogado Cristiano Zanin, ele é genro de Teixeira e responsável pela defesa do petista em todas as ações penais contra ele. O escritório, claro, não comenta os assuntos relativos aos seus clientes ou honorários advocatícios contratados, que são protegidos por sigilo legal. O escritório, segundo informações, tomaria providências, mas este acordo de delação não permitiu que os advogados de Lula e, consequentemente, Luiz Inácio Lula da Silva se livrassem desta situação tão vergonhosa e que, mais uma vez, vai tirar o sono de Luiz Inácio Lula da Silva. Pessoal, as investigações do Rio de Janeiro foram tão fundo que alcançaram o escritório dos advogados de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, antes um pouquinho de estourar esta bomba, de este Orlando Diniz fechar esta delação e colocar em risco os advogados de Luiz Inácio Lula da Silva e o próprio Luiz Inácio Lula da Silva, Lula estava apresentando na Suíça um pedido de acesso ao servidor da Odebrecht. Olha para vocês verem, tudo está ligado, inclusive este desdobramento da Lava Jato, que agora, com o Ministério Público Federal, fecha a delação com Orlando Diniz e vai mostrar
todas as ilegalidades e os roubos que aconteceram dentro da FEComércio e o pagamento a bancas de advogados que estão pessoas ligadas até mesmo a ministros da Suprema Corte, ministros das Cortes Superiores, me desculpa. Então a situação é gravíssima e Lula estava tentando acessar os arquivos originais do sistema de propinas da Odebrecht. Esta delação tem Odebrecht no meio e Lula está querendo acesso aos servidores das tabelas de propinas da Odebrecht. Você acha que não tem nada por trás disso? Então acompanhe conosco as últimas notícias, as próximas notícias também, para informar você do desespero de Lula a ponto de delatores chegarem a entregar a sua própria banca de advogados. O Brasil, acima de tudo, fica por aqui, mas nós queremos que você compartilhe essa notícia, porque esta semana foi uma semana de denúncias gravíssimas. Eu quero chamar a sua atenção, você que diz estou careca, sou careca ou estou ficando careca. E agora, o que eu faço? Pois é, vai aqui no link da descrição, eu estou disponibilizando para você, preste atenção aqui, um guia. Você vai baixar esse guia no teu celular, você vai seguir o passo a passo e a partir de agora o fim definitivo da calvície chegou para você. Deixa de ser teimoso. Em pleno ano de 2020, em plena era da tecnologia, você dizendo que não tem mais jeito. Ah, eu sou careca, meus cabelos caíram, não voltam mais. Ei, vai no link da descrição agora. O fim da calvície. Clica nesse link, escuta o que eu estou te falando. Você vai baixar um passo a passo no seu celular, você vai seguir esse passo a passo e depois você vai voltar aqui. Você tem a obrigação de voltar aqui e contar para mim o resultado. Vamos lá? Link na descrição. Você assistiu Brasil Acima de Tudo. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e receba conteúdos novos todos os dias.